aí, Mandou. meu querido? Como é que tá aí Mestre em Cássio. isolamento? Como é que você tá com a Estamos aqui, família né, aí? com duas crianças, Ah. quebrando a casa inteira, vendo nós de cabeça para baixo. Mas a gente está sobrevivendo, né? Muita louça para lavar. Eita, tá lavando tudo. É, eu e a Eita, Ana Clara estamos esgotados. esgotados É, esses meninos aí, rapaz. a Ainda gente bem que está você faz esperando, educação física. tá esperando quando é que vai chegar esse momento de reflexão na nossa quarentena, porque ainda não deu tempo. É Não só um deu, momento de brinquedo, de brincadeira aqui, de barulho de menino. não deu nem para pensar ainda como é que o que está acontecendo, né? E seus pais? Estão todo mundo isolado? Estão todos isolados? Ah, o meu pai, inclusive, foi o melhor isolamento que eu já vi. Eles não querem chegar nem na janela para tchau pra gente. É mesmo? Tá certo, né? Tá certo, tá certo. É, o negócio lá tá de contaminação biológica 100% seguro ali. E o que você está achando disso tudo, Rafa? Eu até estava comentando com a Ana Clara, a gente tem acompanhado algumas das publicações do Divaldo, ele tem sido muito bom para a gente, pelas explicações que ele tem dado em relação aos motivos da ocorrência dessa pandemia, né, desse vírus, no sentido de se evitar danos maiores para a humanidade, né, acho que fazendo uma menção aos problemas ali dos Estados Unidos e Coreia do Norte, acho que foi isso, né, que ele quis dizer, e também em relação a como uma nossa postura mental tem influenciado tanto para espalhar quanto para conter esse vírus, né, pelas vibrações que a gente emite, coisas bem interessantes. Agora sim, apesar das brincadeiras, realmente a gente não teve um momento assim de mais paz, né, de mais calma para poder fazer as reflexões que a gente precisa, salvo nas nossas leituras, né, nos evangelhos, mas de alguma forma tem sido muito bom, porque apesar de todo o trabalho, né, que os nossos filhos dão pra gente, muito bom estar com eles, né, o dia inteiro aqui, convivendo com eles brincando bastante com a gente, apesar de todo mundo falar que a convivência é uma coisa complicada, muitos casais estão tendo muitos problemas assim, na quarentena, a nossa vida acho que está correndo pela contramão, porque a gente está tendo uma relação bem tranquila, bem Pô, que bacana até. maravilha. Estamos seguindo aí, né? E você está de teletrabalho Quando ou... todos nós podemos. E estou fazendo trabalho em casa e quando há necessidade, aí eu compareço lá na minha unidade de serviço. Está dando Ah, para levar aqui por aqui numa boa. como que você vê o mundo pós-pandemia, Rafa? É até engraçado que eu estava conversando agora com a minha vizinha. Ela é uma senhorinha, sabe? Super simpática. Sim. Ela tem feito mais e distribuído para as pessoas. Inclusive, que ela gostou muito da Maria Fernanda, que é a minha pequenininha. E aí eu estava conversando com ela agora aqui na porta aqui, né? Ontem, antes de ontem, eu conversei com ela. Mas a gente tem uma visão parecida porque muitas coisas boas vão advir da pandemia, de verdade mesmo. Porque eu acho que as pessoas estão tendo um olhar mais fraterno, umas com as outras. Eu tenho visto muita preocupação nesse sentido, de fraternidade. Eu acho que as pessoas têm desenvolvido capacidades também que elas não desenvolveriam se não fosse com a pandemia. E, além disso, tudo isso está acontecendo sob as vistas de Deus, né, que tem um plano maior para nós. Com certeza, esse é um processo de aceleração, né, para a instauração do mundo de regeneração. Vamos ver as mortes de uma forma diferente do que era para ser, né? Mesmo nós espíritas, às vezes nós ficamos alarmados com o número, mas se a gente for pensar direitinho, assim como está no Evangelho, né, a vida feliz é a vida verdadeira. Entendi. Se a gente recebe o convite antes, isso é uma coisa, né, para se falar, parece meio técnica, meio distante, né, das pessoas, mas não é nesse sentido, porque Deus está em tudo e nós estamos aqui só de passagem. Então eu acho que muitas coisas boas vão vir disso, até para a gente mesmo ter mais fé, mais confiança, né, mais resignação, mais submissão à vontade de Deus, principalmente. Ô, Rafa, você é de berço espírita, não é isso? Isso, berço espírita. E como é ser de berço espírita? É muito diferente? Você teve dúvida em algum momento da sua vida? Quis largar, ver como é que era a outra? Como é que é isso? Olha, eu não vou falar que eu tive dúvidas, mas eu posso falar que eu demorei para acordar, para despertar para o que era a doutrina. Eu nunca tive curiosidade, nunca tive problemas de identificação com a doutrina em si, mas para minha imersão na doutrina, de coração mesmo, sabe? Sim. De conseguir entender o significado dela, é um processo que começou a acontecer mais quando eu passei a trabalhar com evangelização, quando eu comecei a estudar para valer, a entender as coisas, e as coisas começaram a fazer um sentido diferente. Né? E você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Em 2010, então eu ia fazer 23, quando comecei a dar aula na Secretaria de Educação também.
foi no mesmo ano. Comecei lá e comecei a trabalhar como na evangelização de jovens, né? Mas esse despertamento, esse processo começou lá. Ele está em processo ainda, né? E a gente tem muitas coisas do espiritismo que elas não fazem sentido até que você experimente as situações, tanto de êxito quanto as dores também, os sofrimentos, e tudo vai fazendo sentido. Todas as mensagens, elas passam por sentimento. Eu não sei explicar exatamente como é isso, mas sai de um campo de teoria. E aí você entende o que aquilo se quer dizer mesmo. E você de cara passou para coordenador de juventude? Foi assim? Saiu da juventude e já foi coordenador? Não, eu trabalhei 2 anos como evangelizador, e aí mais 4 anos na coordenação, se não me engano, e mais 4 anos na direção. Aí a gente encerrou o trabalho agora, né, em 2019. Mas demorou um pouquinho, né? A gente vai entrando no ritmo, conhecendo o trabalho, mas eu pude desenvolver uma visão bastante clara de evangelização, né, ao longo dessa experiência, que é pequena, né, perante os demais trabalhadores. Certo. Então, 40, 50 anos, eu trabalhei só 10 dentro da evangelização. Não, só, né? É pouco, né? É pouco, mas tem gente que com os 5 já larga, né? Não dá conta. E você é um cara que gosta de ler muito. Você está aproveitando para ler nesse recolhimento aí? Você está aproveitando para pôr suas leituras em dia? Como que está sendo sua rotina de leitura? Não, eu tô estudando. Atualmente estou até lendo Loucura e Obsessão, um dos primeiros livros do Manuel Filomeno de Miranda, muito bom. Mas como a gente está numa maratona de estudos aqui, buscando outras coisas, né, profissionais, aí está demandando um pouquinho de tempo. Eu não estou estudando quanto eu gostaria, né, mas parando alguns reais, né, mais pouco, não tanto assim. Na verdade, o meu maior tempo aqui é dedicado para as crianças, eu e da minha esposa. E eu tô vendo que você... Integral. E você também... Eu tô vendo que você tá vendo muitas lives, não é isso? É o homem das lives. Nas redes. Mas tem alguma live que você gostou muito? Nossa, foi fantástica. Teve alguma que te chamou a atenção, que você gostou? Olha, pra te falar a verdade, live inteira eu não consegui assistir nenhuma. Eu entre alguns pedaços, assim, às vezes, do Divaldo, eu acompanho algumas das palestras dele. Do Haroldo eu acompanho de vez em quando, mais menos. Entrei em uma outra do Rossandro. Entendi. Mas pra gente conseguir assistir inteira, assim, é muita coisa pra fazer em casa, né? Sei. A gente tem pra arrumar a casa, eu e a Ana aqui. É um furacão. Eu quero saber como você vê o movimento espírita. Como é o seu olhar? Você é um cara muito rigoroso, que eu sei, criterioso, melhor. Como você vê o movimento espírita? Eu sou um pouquinho crítico mesmo, né? Eu tenho me esforçado por não ser tão assim, porque isso é uma coisa ruim, né? Quando a gente é muito tênue a linha de uma coisa que é construtiva para algo que é só uma crítica, de algo que às vezes eu nem estou me as outras pessoas estão. Mas eu acompanho mais o movimento espírita jovem, né? Ele é desenvolvido aqui pela Ação Espírita. E eu particularmente gosto muito do trabalho de juventude, eu acho que ele está bem à frente em termos de integração dos trabalhadores, o próprio desenvolvimento do movimento espírita. Eu acho que ele caminhou mais célere na Digi, talvez pelo perfil dos trabalhadores, mas eu tenho acompanhado, eu acho que é um trabalho muito bem feito. Sinto falta de algumas poucas coisas que têm sido contempladas agora com esses trabalhos que a FEDEF tem feito de formação de evangelizadores, nesse sentido. Um trabalho mais de agregação, sabe? Entendi. Não só para formação continuada, mas encontros de trabalhadores, encontros para discutir, de repente, as diretrizes, né, que balizam a evangelização, mas, de forma geral, é um trabalho muito bem feito, né? E com os adultos? Deve ser uma pérola que brotou aqui. E com os adultos, você tem o mesmo olhar? Os adultos, como eu não acompanho muito, eu não tenho um olhar mais profundo em relação ao movimento espírita aqui desenvolvido pela federação, mas eu acompanho algumas das coisas que são feitas, algumas ações, né, com as coordenações regionais aqui do Distrito Federal. Eu acho que é um trabalho interessante, ele pega feedbacks bons dos trabalhadores. Eu não observei o suficiente para ver a materialização dessas contribuições de quem está vamos dizer assim, na atividade, sabe? Sim. E tem trabalhadores que têm visões, eu acho bem concretas, bem interessantes, que poderiam somar para o engrandecimento do movimento, mas eu não sei até que ponto elas estão se realizando ou estão sendo elaboradas, né? A gente tem muita ênfase, né, para os congressos, para os eventos. Eu acho que a gente poderia desenvolver um pouquinho desse trabalho com os espíritas também. Entendi. Principalmente no foco do estudo, né? Que às vezes eu vejo muitos espíritas com muitas dúvidas e muitas coisas que já são bem consolidadas na doutrina, né? Às vezes pessoas que são referência
às vezes pessoas que dão aula, e também no sentido do trabalho, da nossa postura diante do trabalho. Eu já não sei como é que foram as minhas últimas encarnações, eu devo ter sido autoritário em alguma delas, e a gente é muito do lado da disciplina, sabe? Sim. Eu acho que o trabalhador ele precisa se adequar bastante, isso são coisas que precisam ser faladas, né? Sobre a visão de trabalho, sobre a diferença entre cargos e encargos. Muito bom. Que às vezes a gente tem muito preocupado com cargos e não está tão preocupado com o desempenho do encargo. A gente está mais preocupado em servir no momento. Mas são coisas complexas porque às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente simplesmente vai vivendo, vai fazendo as coisas, mas não para pensar no móvel das nossas ações. Eu sou assim também, né? Todos nós somos. Mas se a gente não avalia, a gente não percebe. E eu acho que discussões nesse caminho são importantes. Com esse novo Mas, centro... de regra, eu acho que o trabalho do Distrito Federal ele é muito bem feito nesse sentido. Ô, Rafa, você já passou por algum tipo de preconceito? Já sofreu algum preconceito? Eu não vou dizer, não sei se seria preconceito a palavra certa, mas como a casa que eu frequentava, né, o Grupo Espírita Casa do Caminho, tem acho que é uma casa muito, muito conceituada lá do Guará, principalmente na parte de estudo, né, foi o nosso berço de formação doutrina foi lá, mas o preconceito só no sentido de ser filho do presidente. E aí, isso é uma coisa ruim porque o tratamento, às vezes, que você recebe não é diferente, né? E a gente ser nem favorecido ou ganhar simpatias por uma coisa que, vamos dizer assim, você não merece, nem ser deixar de ser visto como... Mas, assim, tirando esse aspecto, eu acho que não. Tive receptividade, né? Como você bem disse, eu ainda sou um crítico demais, né? Lado negativo, às vezes, isso também, esses pontos de vista, assim, às vezes colocam Então, a gente tem que aprender também, eu tenho que aprender a falar, né? Entendi. Aprender a falar melhor, né? A colocar as coisas de uma forma melhor para edificar e para não destruir. Então, um desafio aqui na minha convivência familiar também. A minha esposa tá aqui assim. Ela tá aqui, balançando a cabeça. Ô, Rafa, tem alguma música espírita que você, assim, te toca o coração e que é legal nesse momento aí, que você gosta de ouvir, ou você se vai até ela quando sente que precisa? Tem alguma música espírita? Tem várias. Tem músicas do Denis Soares, eu gosto muito das músicas dele, do Tim e Vanessa. O Alexandre Paredes, eu acho que ele é muito inspirado em algumas das composições dele. Inclusive, eu estava até escutando agora a música dele que se chama Eu Estou ao Teu Lado. Olha só. E eu acho que para esse momento, né, que muita gente tem sofrido, não só com as desencarnações em si, mas também com as dificuldades materiais, né? Gente que às vezes não tem dinheiro para comprar leite para o filho, né, beber em casa, e são coisas sérias, né? Essa música eu acho que ela é muito consoladora, porque ela fala disso, fala de que Deus, inclusive nas dores. E é uma música que eu sempre escuto nos momentos, né, de dificuldade. A música que vale a pena a gente conferir, né, e prestar atenção. Eu acho que o Alexandre Paredes, ele traduz isso muito bem. Ele tocou até no congresso, agora no último congresso, foi lindíssima a apresentação dele. Pena que pouquíssimas pessoas estavam lá para prestigiar, né? Como você imagina o mundo espiritual? Eu já comentei aqui em casa que a Ana Clara e eu, a gente conversa muito sobre espiritismo. Eu já falei que sempre eu falo com ela quando eu tô lendo as obras, com as descrições, eu falo, gente, mas deve ser bom demais você estar desencarnado, pra você ver como é que funciona aquelas coisas, participar dos trabalhos, descer lá naqueles vales, é só uma coisa fantástica, né? Mas é difícil a gente pôr em palavras o que os espíritos trazem, né? É uma noção muito, muito apagada ainda que a gente tem da maravilha da criação. Mas deve ser uma coisa lindíssima, né? Fantástica. Eu morro de curiosidade de saber como é que é. Às vezes eu queria estar lá acompanhando André Luiz, Manuel Filomeno. Nos trabalhos dele de socorro, né? Eu ia ser tipo o Hilário. Sei. Aquelas perguntas sem noção que todo mundo sabe responder. Eu ia ser mais ou menos aquele ali. Fala, o que é isso aqui? Fala, gente, mas você tá careca de saber. Ô, Rafa, como você foi fazer educação física? Por que você foi por esse caminho? Educador físico. Olha, você sabe que isso nem foi uma coisa assim que eu sempre quis, um sonho, porque eu estava terminando o terceiro ano, na verdade eu não tinha a mínima noção do que eu queria fazer. Aí na época tinha um programa de avaliação seriada, né? Era bem diferente. Aí eu tinha marcado inicialmente, eu gostava de história antiga, gostava de ficar desenhando. As aulas eu ficava desenhando, as batalhas, né?
Cabeça de menino, né? Gostava muito dessas coisas. Aí eu falei, cara, eu vou fazer arquitetura, só que como eu desenhar é mal, a tragédia, eu não passei na prova, claro. E aí marquei para administração, também não consegui passar porque eu não estudava o que eu deveria. Hoje até me arrependo disso. É um momento muito importante, né? A gente pega uma cultura, uma bagagem cultural muito boa para o nosso dia a dia. E aí, quando eu fui estudar mesmo, para a biblioteca, fui fazer vestibular, aí depois eu passei. Mas aí eu marquei para educação física, porque eu fazia capoeira há muitos anos, gostava. Você fez capoeira? As coisas, eu acabei. Você fez capoeira? Fiz. E qual é o seu apelido na capoeira? Quase 10 anos. Ixi, rapaz, eu tinha um apelido mais engraçado que o outro, mas já me chamavam de sapato de madeira, como é que é? Pé de pano, cabelo de não sei das quantas, amarelo. É sacanagem, né? O amarelo. Amarela é Pô, fantástico. cara com uma tese bonita dessa, trabalhado pelo sol. Hoje, né? Hoje. Naquela época eu não posso falar. É, E aí você eu fazia tinha o um quê? sapato feio, feio pra dedéu, me chamaram de sapato de madeira, cara. O tênisão feio que eu tinha pra dedéu, eu andava pra cima e pra baixo com ele. Meu Deus do céu. E aí, por O causa sapato já disso, pesado. você foi para... É o bullying da capoeira. Você foi fazer É. educação física, assim, sobrou educação física para ti. Mas assim, é um curso muito bom, né? Gostei bastante. Mas hoje você Aí não faria de acabei novo. finalizando, depois eu fiz um. Hoje você não faria de novo. Olha, talvez não, porque, assim, profissionalmente falando, a minha atuação na área não é exatamente onde eu queria estar ainda. Então, por isso que eu tenho visto outras perspectivas profissionais agora. Mas, assim, é Sim, uma coisa que eu adoro estudar, né? Principalmente fisiologia do exercício, tem coisas interessantíssimas, né? entendi. Até comento aqui com a Ana direto, que ela gosta de malhar, eu falo do que tem tá na ciência rolando atualmente, aí ela fala ciência que lute, que funciona em mim, e é isso, ela tá ali atrás ali. Meu Deus. Mas eu gosto bastante, gosto, acompanho as publicações, sabe, que tem de Sim, novidade. De vez em quando eu dou aula, mais de personal, né, que eu digo, sim. mas atualmente meus vínculos são todos na área, né? Por isso que eu Ah, tô outras coisas, outras, se eu me adequo. é. Até porque, Cássio, como eu dou Ah, aula, ah, isso demanda muito de mim. eu Então, sei. você tem que preparar, você tem que corrigir, tem que estar sempre atualizado. E o que eu quero, que eu pretendo fazer aqui na doutrina, que é de verdade nessa existência, eu nasci para ser espírita, eu quero estar no emprego onde eu não levo as coisas para casa, onde eu trabalho um pouquinho menos, para ter mais tempo para desenvolver coisas, trabalhos que eu quero fazer dentro do espiritismo, sabe? Eu acho que Entendi, eu preciso fazer. entendi. E aí a minha meta é essa agora. E Rafa, qual é o seu maior medo? Eu não quero perder nessa encarnação as coisas para as quais eu vim realizar aqui, especialmente no Sim. que diz respeito à minha família, né, aos meus filhos, e acho que as nossas tendências mostram quem nós somos, né? E Verdade. eu não ser engolido pelo homem velho que habita em todos nós. Eu não quero que isso aconteça de forma alguma, não posso deixar, não é possível. Nasci no berço espírita, eu não quero perder essa encarnação por nada desse mundo. Acho que talvez esse seja o meu maior receio existencial, né? Na vida, você é aquele que planeja, aquele que executa, aquele que manda ou aquele que obedece? Olha, eu já tive em todos esses papéis. Eu sou bom de execução, assim, o que dizem respeito ao trabalho, principalmente no movimento, eu gosto de tudo planejado, tudo certinho. E eu acho que eu tenho uma boa atuação também na condição de direção, apesar de eu ter uma postura um pouco mais rígida em relação a algumas coisas, né? Como já comentei, principalmente no que diz respeito à disciplina, do trabalho e por estudo. Eu acho que isso é mandatório para a gente, uma ciência nossa, né? Conosco mesmo. Mas eu acho que a disposição da gente servir era o que conta principalmente, seja na posição de obedecer, né, de executar, de planejar, de dirigir. Eu acho que a nossa disposição para servir, né, isso volta naquela questão lá dos encargos e dos cargos, não interessa. A gente está aqui para realizar o trabalho, né? Seja varrendo o chão, colocando laga numa mesa, seja para você dirigir um grupo de trabalho. Tá tudo na mesma, porque todos são importantes. E eu tenho isso para mim de verdade. O pessoal que convive mais próximo sabe disso. Na casa espírita, você. Qual é o trabalho que você mais gosta dentro da casa espírita? A evangelização, É evangelização juvenil. é a paixão. Gosto muito do trabalho mediúnico também, gosto dos estudos, principalmente essas três frentes. O estudo é uma coisa mais íntima, né, mais tua, né, uma construção de conhecimento. Acho que a evangelização, né, tá com jovens para mim, apesar de eu
nesses últimos anos aí não tá diretamente com eles fazendo as atividades, mas eu acho que é o que eu tenho mais perfil e afinidade para fazer. Consigo trabalhar com eles de uma forma bacana. Apesar de me chamarem muito de velho, né? Minha esposa fala que eu nasci já velho, da forma de falar, mas a gente tem acho que um alcance bom com os meninos. Tem um retorno bom deles também, porque eu também não sou tão velho assim. Ô, Rafa, nós estamos terminando. Mas antes de terminar, a gente tem um pinga-fogo, lembrando do Chico. Posso fazer contigo? Maria. Pode. Qual figura espírita você mais admira? Ave Maria, mas o pinga-fogo tem que responder rápido, né? Não, pode pensar. Chico Xavier. Por quê? Chico Xavier pela humildade dele. Porque ele era humilde demais para quem ele era. Que é uma coisa que marca. Toddy ou Nescau? Nescau. Toddy ninguém dá. Toddy a Pepsi do achocolatado. Essa definição aí, valeu. Qual livro espírita você mais gosta? É difícil, viu? Talvez Paulo Estevam, Memórias de um Suicida, é uma briga boa. Memórias do Padre Germano, fantástico. Acho que Memórias de um Suicida talvez seja o que eu mais gosto. Leitura obrigatória. Biscoito ou bolacha? Biscoito ou biscoito? Bolacha Cite uma virtude que lhe caracteriza. Caso era mais fácil citar um defeito. Porque não, virtude. Eu sou orgulhoso, cada um problema. Defeito todo mundo tem. Eu sou um cara esforçado, cara. Eu me acho um cara esforçado. Defeito todo mundo tem, né? Vamos na virtude, que é pouco. É esforçado. É mais fácil, né, de definir, que é pouco. Você já leu todas as obras básicas? Já. Qual que você mais gosta? Os Espíritos. Eu gosto de livro de pergunta e resposta, que é papum. Já dormiu em alguma palestra? Já dei umas pescadas boas, viu? Já chorou em alguma palestra? Já. Nossa, principalmente quando acho que a equipe intensifica as vibrações, sabe? Eu sou meio chorão às vezes, assim, eu tento disfarçar. Filme também, a minha esposa sempre me pega no flagra. É mesmo? Mas já me emocionei, sim. Qual foi o último filme que você chorou? Acho que é O Milagre da Cela 7. Meu Deus, tá todo mundo falando desse filme, eu tenho que ver. Você não viu até hoje? Não vi. Até hoje, fala que vai chorar, chora. Tá... Nossa, mas é uma história lindíssima. Doce ou salgado? Salgado. Para você... pequenas quantidades. É um educador físico. Para você, é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo? A pergunta é difícil, hein? É pinga-fogo, cara. Eu acho que a mim mesmo, né? A mim mesmo ainda. Acho que ainda sou muito voltado para mim ainda. Tinha que me voltar mais para os outros. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? Com certeza. Qual apóstolo tem a ver contigo? Parece muita presunção falar o Paulo, viu? A determinação dele em relação ao que é certo. O que é certo, ele vai lá e faz. Eu gosto do Pedro também, da postura dele, né? Talvez na inocência dele em alguns momentos, a ingenuidade do mês, talvez seja mais parecido comigo, né? Que eu ainda tô muito cru para muita coisa na doutrina. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas? Porque ela te dá outro olhar em relação à sua existência. Você não é mais o mesmo. Com a doutrina espírita, você está dentro de um quarto escuro, todo bagunçado, cheio de coisa no chão, uma saída que você não sabe aonde. Quando você põe a doutrina espírita no coração, você acende essa luz. E você vai andar no meio desses obstáculos, mas você vai saber onde você está pisando e você vai saber como passar por eles. Acho que é isso. É uma luz na nossa vida, na nossa existência. Uma palavra que te define. Pinga-fogo. Trabalho. Trabalho é uma coisa que cai bem para mim. Meu amigo. Alcoholic espírita aqui em casa. Meu amigo, muito obrigado. Fantástico. Já te conhecia, mas é bom te conhecer um pouco mais. Suas palavras finais, se tiver queria dizer alguma coisa. Eu agradeço, né, Cássio? A gentileza, como eu te falei, eu sou o cara que tem muito a oferecer, mas eu agradeço muito pelo carinho, né? É recíproco. É bom a gente ter esse momento aqui, né, nessa época de pandemia, e é mais uma oportunidade de servir. E eu só tenho a agradecer, né? E eu que agradeço. Dá um abraço em todo mundo. Vou dar nos meninos, na Ana, e vocês também aí. Todo mundo isolado, mas se abraçando virtualmente. Se o cabelo tiver ainda aí, de vez em quando você dá um abraço nele também, que eu gosto dele. Tá bom. Valeu, meu querido. Obrigadão.